Olá, hoje é dia 15 de janeiro de 2023. Vamos trazer alguns apontamentos do capítulo 3, Desenvolvimento Mediúnico, do livro Missionários da Luz, de André Luiz, sob psicografia de Chico Xavier. O capítulo 3 ele traz André observando uma reunião mediúnica com 18 integrantes encarnados e mostra basicamente a dificuldade que é realizar essa reunião com integrantes ainda não adeptos de corpo e alma, digamos assim, que ainda não incorporaram em si as lições do verdadeiro Evangelho, evitando excessos, seja de qualquer natureza. Então André está com Alexandre e eles vão observar esta reunião e ele faz uma introdução. Alexandre logo no início. Ele fala que os esforços, por enquanto, naquela reunião específica, são mais frutíferos ao círculo dos desencarnados infelizes. As atividades beneficentes da casa concentram-se neles, em maior porção porque os encarnados, mesmo aqueles que já se interessam pela prática espiritista, muito raramente se dispõem com sinceridade ao aproveitamento real dos valores legítimos da cooperação deles. É muito lenta e difícil a transição, ele comenta, entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Nesse sentido, há sempre entre os homens um oceano de palavras e apenas algumas gotas de ação. Então essa lição cabe para todos nós. Quantos nós temos caminhado verdadeiramente em direção à espiritualidade superior, ou quanto nós temos colocado desculpas em nossa vida para manter certos desejos, certos instintos, certos excessos, como ele vai trazer aqui, como se não soubéssemos das consequências deles em nossa vida posterior. Então ele inicia a observação, Alexandre e André, e os integrantes encarnados já reclamam, em um primeiro momento, que não obtêm um desenvolvimento satisfatório. Muito devagar se desenvolvem as percepções. E Alexandre começa a explicar que a mediunidade ela não é apenas uma função fisiológica. Precisa existir, para existir um progresso, tem que ser paulatino. E exige-se uma preparação necessária, que exigirá esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo, é o que ele coloca. Aí já traz o primeiro senhor a ser observado, em que a epífise semelhava-se a reduzida semente a algo luminosa. E esse senhor, quando André observa o aparelho genital dele, passa a perceber certos corpúsculos escuros que lutavam com as células físicas e muitas vezes aniquilando-as. O Alexandre explica que ainda não é de conhecimento da medicina aquelas larvas que ele chama. E ele comenta que o corpo físico é um reflexo do corpo perispiritual. E se não se capacitou, como ele comenta aqui, em relação à prudência na matéria do sexo, ele vai ter essas dificuldades. Olha o que ele comenta para nós aqui. Aquelas larvas que André observa, destruidoras, têm sido cultivadas por aquele companheiro, não só pela incontinência no domínio das emoções próprias, por meio de experiências sexuais variadas, senão também pelo contato com entidades grosseiras, que se afinam com as predileções dele, entidades que o visitam com frequência, a maneira de imperceptíveis
vampiros. O erro do nosso amigo é de todos os religiosos que supõem a alma absolutamente separada do corpo físico, quando todas as manifestações psicofísicas se derivam da influenciação espiritual. Então é o primeiro exemplo que eles observam. O segundo que eles observam é um outro tipo de excesso. Eles chegam perto de um outro indivíduo e ele pede para o André sentir o odor que ali saía. E André não teve qualquer dúvida. Ali havia um odor característico de alcoólicos, em quantidade regular. Ele comenta uma série de problemas nos órgãos físicos daquele indivíduo, desde esôfago, intestino, fígado, pâncreas, enfim, diversos órgãos ali. E Alexandre esclarece que os alcoólicos aniquilavam-no vagarosamente. E o que eles observavam ali é apenas anormalidades menores. Este companheiro permanece completamente desviado em seus centros de equilíbrio vital. Todo o sistema endocrínico foi atingido pela atuação tóxica. E então eles vão para outro indivíduo, agora uma moça, candidata ao desenvolvimento da mediunidade de incorporação. Fraquíssima luz emanava de sua organização mental. E desde o primeiro instante notara-lhe as deformações físicas, André comenta. O estômago dilatara-se-lhe horrivelmente e os intestinos pareciam sofrer estranhas alterações. E ali ele vai comentando várias outras dificuldades no aparelho digestivo daquela moça. E aí Alexandre comenta: temos aqui uma pobre amiga desviada nos excessos de alimentação. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender às exigências do sistema digestivo. E aí Alexandre finaliza, as observações desses três indivíduos da seguinte forma: pode você avaliar a extensão das necessidades educativas na esfera da crosta. A mente encarnada engalanou-se com os valores intelectuais e fez o culto da razão pura, esquecendo-se de que a razão humana precisa de luz divina. O homem comum percebe muito pouco e sente muito menos. Ante a eclosão de conhecimentos novos em face da onda regeneradora do espiritualismo que banha as nações mais cultas da Terra, angustiada por longos sofrimentos coletivos, necessitamos acionar as melhores possibilidades de colaboração, para que os companheiros terrestres valorizem as suas oportunidades benditas de serviço e redenção. Ele comenta depois que a mediunidade não é exclusiva dos chamados médiums. Isso acontece em todo o movimento espírita, senão em todo o movimento religioso, ou em todas as pessoas da Terra que buscam algum tipo de crescimento. Que é imprescindível santificar qualquer tipo de faculdade de comunicação com o mais alto, convertendo-a no ministério ativo do bem. A maioria dos candidatos ao desenvolvimento dessa natureza, contudo, não se dispõe aos serviços preliminares de limpeza do vaso receptivo. Aquela passagem do vinho novo em odre velho. Aí ele comenta: inegavelmente, não desejamos transformar o mundo em cemitério de tristeza e desolação. Atender à santificada missão do sexo, no seu plano respeitável, usar um aperitivo comum, fazer a boa refeição, de modo algum significa desvios espirituais. Então veja, ele não está pregando aqui a completa clausura, o afastamento ou o fanatismo nesse sentido. No entanto, os excessos representam desperdícios lamentáveis de força, os quais retêm a alma nos círculos inferiores. Não é fácil desenvolver percepções avançadas quando estamos trancafiados nos cárceres de sombra. E aí André pergunta por que a gente não adverte, então, eles de forma austera, de forma mais enérgica? E Alexandre comenta que
para ele ter calma, porque os nossos amigos ali não são rebeldes ou maus. Eles só não podem se transformar de um momento para o outro. E esses somos nós, a gente não pode se transformar de uma hora para outra. Tem que ser gradativa essa transformação. E que eles, né, ali encarnados no trabalho do bem, utilizam de nós, ainda encarnados, seja em qual patamar de evolução e compreensão, até de forma inconsciente, a gente acaba os auxiliando. E temos que lembrar que os embriões vegetais de hoje serão as árvores robustas de amanhã. Então, qualquer situação ali que eles possam trazer de luz para a nossa consciência é proveitosa, mesmo que a gente tropece inúmeras vezes. Eles continuam nos auxiliando nas perigosas malhas do vampirismo, como ele comenta aqui.